Proposta de reconstrução econômica do período 1839, a proposta aqui é a reconstrução do padrão ouro. Ou seja, imagina-se que pode-se recuperar ou resgatar a paz do período anterior, organizando a economia e o sistema financeiro internacional com o ouro. Assim como nos anos atuais, a obsessão do FMI e de todos os governantes até hoje é o déficit público, a obsessão, quer dizer, o tema básico de reconstrução econômica era a reconstrução do padrão ouro, ou fazer com que as moedas fossem novamente lastreadas pelo ouro. Mas há aqui, para o nosso tema da aula de hoje, há aqui um evento importante, que é o Tratado de Versalhes. Aqui em 1871, a Prússia invadiu a França, ganhou a guerra e assinou um Tratado de Versalhes em França, que é um tratado assinado na cidade de Versalhes, onde estipulou que a França deveria pagar ao vencedor, a Prússia, uma determinada quantidade de dinheiro. Em 1918, é a Alemanha que é derrotada. Novamente, em Versalhes, é assinado um tratado onde se determina pagamentos de reparação a serem feitos pelo vencido, pela Alemanha. Há uma simbologia aí importante, que esse tratado é assinado num vagão de trem. Não o tratado, o cessar-fogo, né, a derrota da Alemanha, é assinada num tratado em Versalhes, num vagão de trem. Depois, em Versalhes, agora já nos palácios do Rei Sol, é que são discutidos o pagamento de reparação. Quanto que a Alemanha deveria pagar para a França, para a Inglaterra e para os Estados Unidos, para outros países aliados, pelos danos que causou ao tomar parte na Primeira Grande Guerra Mundial. E esses pagamentos são fixados num nível exorbitante. Pede-se que a Alemanha pague uma dívida externa, não sei dizer o valor, que é impagável. Por quê? Porque ela, além do desejo de vingança, a França está altamente endividada com os Estados Unidos e com a Inglaterra, que financiaram a guerra, né? Os Estados Unidos deu crédito para a Inglaterra deu crédito para a França. Uma parte disso, né? Então, eles têm grandes dívidas com o grande financiador da guerra, que é os Estados Unidos. Então, ela tem interesse em se vingar e em conseguir marcos para pagar as dívidas decorrentes da guerra. A Inglaterra é a mesma coisa. E todos os países têm essa mistura de desejo de vingança ou de reparação, para ser uma palavra mais pacificadora, né? E eles precisam de grana, eles precisam de dinheiro para pagar as dívidas que contraíram. Resultado, esse pagamento é estipulado num valor muito alto. Um dos negociadores é o Keynes, ou um assessor dos negociadores ingleses. E alerta pela imprensa, o Keynes é mais imprensa do que poder real, né? Ele é mais analista, comentador, do que
ministro, se bem que tenha sido ministro, mas do que ministro ou político, quer dizer, com poder efetivo. Ele alerta para essa impossibilidade de pagar a dívida, o pagamento fixado, escrevendo um livro consagrado chamado As Consequências Econômicas da Guerra, ou da Paz, agora aqui tem dois, eu acho, que mostra que esse pagamento vai gerar uma grande instabilidade em toda a Europa. Mas a sanha financeira e de vingança dos aliados não permitem outro tipo de resultado. A Inglaterra também está cheia de dívidas. O governo que se instala na Alemanha é um governo de intelectuais, de humanistas, é chamada República de Weimar. O resultado é que aqui em 1920 até 1923, a inflação na Alemanha tem o seguinte comportamento. Aqui é um gráfico de ficção, mas para vocês entenderem. Aqui é o tempo, aqui é 1923, aqui é 1918, aqui é a taxa de inflação. Ela tem picos, cai, tem outros picos, depois tem um pico imenso aqui, e aí zero. É um momento de vários períodos de hiperinflação. É diferente do caso latino-americano, que depois da crise da dívida externa, de 82, teve um processo inflacionário sempre crescente, até zerar, no caso do Brasil, em 1994. Ali são crises de hiperinflação, sendo que a última é a mais dolorosa e acaba por ser a última crise. E os diagnósticos e as terapias recomendadas ou discutidas sobre esse período dividem-se em dois grupos. Quais são os dois grupos? Bom, todos os países do mundo, nesse momento, estão empenhados em reconstruir o padrão ouro. Ou seja, eles querem ter ouro nas reservas do Banco Central, para ter que a sua moeda valha uma determinada quantidade de ouro. A Alemanha nem pensa nisso, porque além de ela não ter ouro, ela deve um montão de ouro para os aliados. Quais são os dois diagnósticos? Não há muita novidade no mundo dos economistas. Quais são os dois diagnósticos? O primeiro diagnóstico, do Bresciani Turrone, que estuda, que é o livro clássico sobre a hiperinflação alemã, diz que a causa da hiperinflação alemã é o déficit público. E que essa hiperinflação acaba quando o déficit público é controlado. Esse é um diagnóstico. O outro diagnóstico, não saberia dizer quantos economistas estão do outro lado, afirma que a crise de hiperinflação da Alemanha é decorrente da dívida externa, os pagamentos de reparação, e que acaba quando essa dívida externa é renegociada. São os dois diagnósticos. Talvez os dois estejam certos. É de fato o déficit público, mas o que causou o déficit público? E estamos falando em estudos sobre a Alemanha, Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia. A Hungria tem duas hiperinflações. Uma nesse período e outra quando ela se torna parte da União Soviética, depois da Segunda Grande Guerra. Aí ela produz uma hiperinflação quase que de propósito e argumenta que para acabar com a economia capitalista é preciso acabar com o sistema monetário.
não dá certo, né? Portanto, se os húngaros e os comunistas húngaros têm razão, a moeda não é um treco, não é um vale-transporte, não é um passe escolar, não é uma coisa cuja quantidade seja relevante. Ela é, segundo os próprios comunistas, e o Lenin atribui-se a ele uma frase que, se você quiser minar a economia capitalista, você tem que gerar uma inflação. Então, ela não é uma coisa que serve para realizar pagamentos como querem os clássicos, os monetaristas e os quantitativistas. Mesma coisa. Ela é espinha dorsal, ela é a instituição mais importante da economia capitalista. Pelo menos assim acham os comunistas, os antigos comunistas. Então, há um diagnóstico que é déficit público, outro diagnóstico que não, é a dívida externa. Contabilmente, se chamasse as grandes auditoras, KPMG, como é que chama a outra? Sei lá, acho que sobraram. Elas vão poder fazer a análise a partir da contabilidade, dizendo que os dois têm razão. De fato, a dívida pública cresceu muito. Então, é uma questão de déficit público. O déficit público é o crescimento da dívida. E outros poderão dizer, olha, está certo, que refletiu-se nas contas públicas, mas a origem é a dívida externa. Quer dizer, o que está fazendo a dívida crescer é a dívida externa. A debacle moral, a crise moral decorrente desta hiperinflação é uma humilhação para a Alemanha. Eu, uma vez, acompanhei um livro de cartas que os alemães escreveram, vários alemães escreveram sobre esse período. E o tom da carta não é, o conteúdo das cartas não é um conteúdo técnico, a inflação foi causada pelo excesso de moeda, é um conteúdo de vergonha moral, principalmente com os austríacos, que têm um relacionamento financeiro grande com a Alemanha, tinham depósitos em marcos na Alemanha e viraram pó. É como, suponha, para vocês entenderem, Deus nos livre, que haja uma hiperinflação nos Estados Unidos. O que aconteceria com muitos dos investimentos brasileiros no exterior? Virariam pó. Dos brasileiros, dos argentinos, dos franceses, dos alemães, né? Um padrão de moeda no centro, uma inflação num centro financeiro internacional, devasta todos os países envolvidos com esse centro financeiro internacional. No caso dos Estados Unidos, quase o mundo inteiro. No caso da Alemanha, os países da área do marco, especialmente a Áustria, mas também a Hungria. Então, há uma debacle moral na Alemanha. Por que eu estou falando isso? Que é essa debacle moral que faz com que, não sei o ano, que apareça uma figurinha propondo a salvação do mundo, que é o Hitler. É mal sucedido no início, mas em 1933 acaba virando chanceler, ou primeiro-ministro, na linguagem nossa, da Alemanha. Portanto, é difícil concentrar a nossa análise em quantidade de moeda. Há muito mais coisas envolvidas. Nós vamos estudar nessa aula, para ilustrar esse debate aqui, essa crise, o artigo do Kagan. Não vamos estudar o Brechtiani e Turrone. O Kagan, Philip Kagan, é um economista da Universidade de Chicago, faz o seu doutorado na Universidade de Chicago, com o Friedman, ganha o Prêmio de Ciências Sociais por essa tese na Universidade de Chicago. Nesta tese, ele está preocupado com a estabilidade, a existência e estabilidade, né? Da demanda de moeda. Essa é a sua preocupação.
a tese dele é sobre demanda de moeda. Mas ele deriva da demanda de moeda uma explicação para a hiperinflação alemã. Por que ele está preocupado com a existência e estabilidade da demanda de moeda? Porque nesse período, anos 50, o Friedman está dizendo que o modelo keynesiano é um modelo complexo e não é o melhor modelo. O melhor modelo é o modelo de uma equação só, a teoria quantitativa da moeda. O melhor modelo para os monetaristas é esse aqui, ó, MV igual a PY, se quiser estimar Y, colocando isso em logs, né? Log de M mais log de V é igual a log de P mais log de Y. E derivando com relação ao tempo, M bolinha mais M mais V bolinha V igual P bolinha P mais Y bolinha Y. Este aqui é constante, ou depende da renda permanente, 0. Então, o melhor modelo é esse aqui. Mas para falar que esse é o melhor modelo, é preciso estimar a demanda de moeda, ver se há um comportamento que apoia esse tipo de especificação da demanda de moeda e ver se essa é uma demanda estável. Se for uma demanda que pula para cima e para baixo, não é um bom modelo. Há outros fatores influenciando além da renda e a taxa de juros. E a Alemanha, para ele, não só a Alemanha, como todos os países submetidos à hiperinflação, é um laboratório ideal para estudar a demanda de moeda. Por quê? Porque a taxa de crescimento do produto nessas economias submetidas à hiperinflação é estável. O produto não cai, ele é estável. Cresce a uma taxa estável. Mas as variações da taxa de juros nominais, olha lá, são imensas. É um belo laboratório para saber como é que se comporta a demanda de moeda. Então, ele escolhe os países com hiperinflação, não porque ele esteja preocupado com a hiperinflação, mas ele está procurando um cenário, um laboratório, um momento da história onde o produto cresce pouco, taxa de inflação varia muito, para estimar a demanda de moeda. Nós estamos em 1950, 55, não há expectativas racionais. Não há hipóteses expectativas racionais. A hipótese proposta para formar expectativas, a hipótese proposta pelo Friedman é de expectativas defasadas, que eu já apresentei aqui para vocês, mas vou reapresentar. Então, a demanda de moeda é uma função da taxa de juros nominal e da renda, e da riqueza, se vocês quiserem. A taxa de juros nominal é igual à taxa de juros real mais a inflação esperada. E aí é que entra o busilis, o problema. Como é que se estima essa inflação esperada? Se fosse o interessado fosse um administrador de empresas, ou um homem de marketing, ou um homem de pesquisa de opinião pública, ele distribuiria questionários para os alemães. Na época é impossível, porque nós estamos em 1950, o evento é em 1923, para perguntar que inflação você espera. Os economistas não gostam desse procedimento. Nós, principalmente os economistas da Universidade de Chicago, falam, mesmo que eles respondam que eles formulam as expectativas assim, assado, isso é irrelevante. O relevante é saber como é que os dados se comportam. Então, nós vamos testar a hipótese que a inflação esperada
no momento t é igual à inflação observada no momento t menos 1 mais beta da inflação esperada em t menos 1 menos a inflação ocorrida em t menos 1. Ou seja, vamos formular uma hipótese de que a inflação que eu espero hoje, primeiro tem um componente inercial. É a mesma inflação que eu observei no momento anterior. Mais uma correção. Quanto eu esperava no momento anterior e quanto que ocorreu no momento anterior. Tá certo? Então todos nós economizamos a nossa massa cerebral. Nós esperamos que a mesma coisa vá acontecer e adotamos uma correção de um erro, que é esse beta. Esse beta é menor do que 1. Substituindo os t's e o t's menos 1, nós vamos encontrar que a inflação esperada em t é uma média ponderada, t variando de 0 ao infinito, de beta elevado a t das inflações em t. Eu substituo isto aqui por os t's, t menos 1, eu vou ver que a forma geral é essa. É uma média ponderada das inflações dos momentos anteriores. Peso decrescente. Isso aqui é menor que 1, então o primeiro é 0,8, o segundo é 0,64, o terceiro é 0,36, o quarto é 0,09, o quinto é 0,081 e assim por diante. Então os pesos são decrescentes. Esquisito, né? Isso aqui é uma expectativa de teimoso. Né? Principalmente neste mundo aqui, que a inflação se comporta assim, ó. Chega nesse momento aqui, o cara acha que a inflação está alta, a inflação está desabando e ele continua, até ele cair para cá, com a média ponderada, né? Vai levar um tempão. Quando ele caiu aqui, sobe de novo. Aí ele, para subir, vai demorar muito para mudar a expectativa. É um mundo de teimosos. Mas isso é um comentário absolutamente não legítimo. A questão é ver como é que se comporta um teste estatístico dessa hipótese. Vamos estimar uma demanda de moeda e vamos ver se ela se ajusta ou não. Claro isso? Esse comentário que eu fiz aqui é ilegítimo. Ele estima, veja, a preocupação dele é estimar a demanda de moeda. E ele estima. E para estimar é preciso modificar, adaptar os procedimentos de regressão que nós adotamos. Porque essa especificação faz com que o modelo tenha uma autocorrelação nos resíduos. O T, todo mundo aqui já se econometria, né? A variância de o T menos 1 é maior que 0. O procedimento que ele propõe é de máxima verossimilhança. Estima várias regressões com vários betas. Estima uma regressão com beta igual a 0,8, outra com 0,7, outra com 0,6, outra com 0,9, e vê qual desses betas dá uma hora R2. Aí você evita a autocorrelação dos resíduos. Então, ele estimou essa demanda de moeda e concluiu o modelo linear, né, que a demanda de moeda é alfa 0 mais beta delta P sobre P em T. E, para o seu objetivo, ele falou, ó, existe uma demanda de moeda, Professor, ele estimou, no caso, a demanda real de moeda? demanda real de moeda, função da taxa de juros. Aqui, olha, na curva de demanda de moeda, o eixo do X é a demanda de moeda. Aqui é a taxa de juros nominal. Tá certo? Existe uma demanda de moeda, beta é menor do que 0, né? Vou pôr mais beta aqui.
ou seja, negativamente associada à taxa de inflação esperada. Vamos colocar aqui a taxa de inflação esperada. E como em todos os nossos trabalhos, aqui ele está dando um apoio empírico às propostas de Chicago, particularmente do Friedman. Ele diz, a demanda de moeda é estável, é fácil, é possível estimá-la. E ela aquilo que ele propõe com o melhor modelo macroeconômico é possível ser estimado. Acabou a tese, poderia acabar aqui. Mas nós temos o hábito de, uma vez chegada à conclusão, procurar quais são as implicações desta conclusão. E aí ele estudou isso para a Alemanha, a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia, com esses dados. E uma demanda de moeda para todos esses países. Qual a conclusão? A aplicação, né? Policy implication. Aquela função ali é linear. Então, a demanda de moeda é linear. MP é alfa 0 mais beta de delta P, T. Vamos estudar a receita do imposto inflacionário. Multiplica por delta P, a inflação esperada, chega a alfa, P, T, mais beta, delta P, T, ao quadrado. Chega uma curva da receita total do imposto inflacionário. Aqui taxa de inflação esperada e chegamos a uma parábola mais uma vez. E aqui receita do imposto inflacionário. Aqui é um ponto de máximo. E, novamente, você pode ter o mesmo imposto inflacionário, mesma arrecadação, com uma inflação baixa ou com uma inflação alta. E ele mostra que os países que passaram por hiperinflação estavam no ponto à esquerda, à direita do ponto de máximo. Portanto, tinham exagerado na taxa de inflação. Cada vez que eles aumentavam a taxa de inflação, reduzia o imposto inflacionário arrecadado. Como resolver o problema da hiperinflação? Corta o déficit público. Você precisa de menos. O déficit público, o que é? É G menos T, que é financiado por delta títulos públicos. Se você supuser uma simplificação, é delta base. Está emitindo demais. Corta esse daqui, cai a inflação. E teria sido isto que aconteceu em outubro de 1923. A implicação de política que ele tira da sua estimativa de demanda de moeda é que a hiperinflação alemã era derivada de um excesso de gastos públicos. Porque os países estudados estão à direita do ponto de máximo. Nós já vimos isso no artigo do Bailey. Os custos sociais do excesso de financiamento inflacionário. The Welfare Costs of Inflationary Finance, onde eu estudei com vocês o que era imposto inflacionário e o peso morto da inflação. Lembram? É a mesma coisa, só que ele estimou a demanda de moeda. E estimou para esses países que estavam afetados por uma alta taxa de inflação.